Salve família, salve Brasil, Mari Nogueira para mais um vídeo aqui para vocês. E hoje o tema é a pergunta que não quer calar, é a pergunta que eu tenho mais recebido. É um pouco triste, mas infelizmente a gente tem que encarar a verdade. Quando os navios de cruzeiro vão voltar a trabalhar? Manos, não temos noção quando vai voltar. Desculpa se alguém me pergunta aí, tipo, eu respondo apenas um joinha ou apenas não sei. Mas o fato é que é o seguinte, a gente tá vivendo, caralho, de uma pandemia mundial. O mundo parou, nada funciona mais como antes. A área do turismo se fudeu. Não existe mais, porque você tem que ficar em casa. As pessoas perguntam o tempo todo quando vai voltar. Não sabemos quando vai voltar. Enquanto não tiver uma cura, não adianta colocar as pessoas em risco. Eu acho que se pararem com essa pergunta, diminui a ansiedade. A gente não sabe quando vai voltar para casa ainda. Pode ser amanhã, depois de amanhã, ou daqui uma semana, um mês. Eu acho que quando as pessoas param de perguntar, ou pelo menos diminuem, ou mudam o disco, né, um pouco, muda a pergunta um pouco, diminui a nossa ansiedade também, porque a gente tá bem. Claro que eu tô longe da minha família, mas meu contrato eu terminei em julho, então, né, eu já sabia que eu ia ficar todo esse tempo fora de casa. Pro pessoal, por exemplo, que já acabou o contrato e ainda assim tá a bordo, é muito ruim as pessoas o tempo todo perguntarem quando a gente vai voltar. E tem muita gente que quer começar a trabalhar em cruzeiro, mas, cara, infelizmente não sabemos quando vamos voltar. Eu mesmo coloquei na minha cabeça que se eu voltar, vai ser ano que vem. E olhe lá ainda, porque a primeira data foi em maio, aí estenderam para julho, e agora parece que foi para outubro. Todos os cruzeiros cancelados. Pra gente que tá a bordo ainda, todo dia é uma notícia nova, todo dia é algo que muda. A gente já tem que dar satisfação para nossa família. Muda o disco um pouquinho, porque a ansiedade aqui é grande, todo mundo quer ir para casa e ao mesmo tempo a gente fica preocupado com medo de ser infectado no caminho, por exemplo, porque há 2 meses parados aqui sem estar em terra, a gente tá no lugar mais seguro do mundo. Eu vou contar como que tá a minha situação como tripulante. Eu estou a bordo ainda, eu e muito mais gente não consegue desembarcar, não consegue ser repatriado pela situação que a gente tá vivendo agora. Então, vamos lá, eu embarquei em janeiro na Princess, fazendo temporada no Caribe. O meu contrato é de 6 meses, tá? Eu sou da área do bar. Quando eu embarquei em Miami, as coisas ainda estavam funcionando. Se escutava algo, na China tem gente morrendo, mas não se cogitava em nenhum momento o que aconteceu. Bom, eu imagino que ninguém esperava isso. O cruzeiro estava funcionando normal. Todos os navios da empresa, e inclusive outras empresas, estavam funcionando normal, tá? Janeiro, final de fevereiro começou, né, a ir para outros países, Europa, mas ainda assim, na América, quando eu digo América, galera, é toda a América, não só Estados Unidos, a gente não tinha caso ainda. Parecia algo muito distante. Eu lembro que no dia 11 de março, que foi o último dia que eu tive passageiro a bordo, eu tive um day off em Miami e eu passei o dia, eu fui bater perna, fui fazer compra. Até então a gente estava vivendo normal. Então, assim, eu tive passageiro até o dia 11 de março, se eu não me engano, e a partir dali, Porto de Miami fechado. Mais de 1.000 tripulantes de toda parte do mundo. O que vamos fazer? A empresa se programou para deixar a gente trabalhando ainda em horários menores, tendo alguns days offs, porque a gente não tinha noção ainda quando ia voltar, quando não ia voltar. Então, não só a Princess, como outras empresas divulgaram que ia cancelar todos os cruzeiros até maio. Quando os passageiros desembarcaram, chegou tripulante novo. Tipo, a galerinha que tava no primeiro contrato ou gente que tava voltando de férias. Porque até então a gente não imaginava toda essa extensão de cancelamento, por exemplo. Em seguida, eles mudaram a gente para cabine de passageiro. A gente seguiu com a rotina. Não tem passageiro, mas a gente transformou a tripulação a bordo em passageiro. E para evitar aglomeração de pessoas, porque daí a gente teve que adotar o distanciamento social, mandaram o crew bar, que era um local fechado, transferiram para da piscina, que daí tem mais espaço e é local aberto. Lembrando que nesse navio aqui a gente não teve nenhum caso de coronavírus ou whatever,
COVID-19, não tivemos nada. A gente tá quase 2 meses a bordo. Então, foi a primeira semana, festa, a segunda semana, festa, a terceira semana, piscina, festa, ressaca, academia. Eu não tenho o que reclamar da empresa que eu trabalho. A Princess, incrível. Tudo que vocês possam imaginar que eles poderiam fazer, eles fizeram melhor do que a gente esperava. Foram festa, curso. Eu tô tendo aula de violão. Eles disponibilizaram várias coisas pra gente. Sempre competição entre os tripulantes, claro, mantendo o distanciamento social. Então, 2 meses a bordo, sem passageiro, trabalhando algumas horas por dia. Tenho comida, água, cerveja, tudo. Beleza? A cabine de passageiro que eu tô, olha o tamanho dessa TV, tipo, é mó da hora. Eu tenho balcony, que é a sacadinha ali. Então, todo dia eu acordo e tenho uma mega visão do mar. Falar um pouco pra vocês do que a empresa disponibilizou pra gente, porque é muito bacana. Além da cabine de passageiro, toda a área de passageiro liberaram pra gente. Desde o spa, a academia, a piscina, o restaurante, tudo. Eventos que são feitos pra passageiro, sempre tinha gincana, um monte de coisa. Quando eu digo no passado, vai dar 1 semana que a gente recebeu tripulantes de outros navios latinos que vieram pra cá. Então, todos os europeus e asiáticos foram para outros navios. Todos os latinos estão aqui. Lembrando que toda a galera que veio pra cá estavam em navios que a gente chama de Green Zone. Tipo, são navios também que não tiveram contato nenhum com a doença, não tinha ninguém infectado. Mas eles, mesmo assim, por eles terem sido transferidos, eles tiveram que ficar 1 semana isolados. Eu não posso sair da cabine sem a máscara, né? A famigerada máscara. Então, assim, mesmo não tendo nenhum caso há mais de, 60 dias, a gente segue o distanciamento social, a gente usa máscara e eu espero que o bando de arrombado que eu vejo em vídeo no Brasil tome vergonha na cara e respeitem o próximo, a vida do próximo, né, galera? Pra quem ainda tem um contrato vigente e tá a bordo, não mudou muita coisa, tá? Acordamos, vamos pro café da manhã, trabalhar, almoço, break, volta pra cabine, tira um cochilo. Tá normal. Pro pessoal que já terminou o contrato e ainda assim não conseguiu desembarcar, não foi repatriado, a única atividade que eles têm que fazer todo dia conferir temperatura. Na verdade, todo mundo tem que fazer isso, tá? Eles são obrigados a tirar nossa temperatura pra saber se não tem ninguém doente. Porque, assim, até agora ninguém tem muita coisa sobre o Covid, né? Assim, diz que dá febre, diz que não dá. É melhor manter a temperatura de todo mundo registrada. Então, de manhã a gente tira a temperatura e no fim da tarde também. Outra coisa também, a empresa disponibiliza linhas que eles chamam de hotline, que a pessoa, se ela se sente só, se ela tá com algum problema em casa, ela pode ligar para esse número e pessoas competentes, responsáveis, vão escutá-las e ajudar. Isso é muito bom, porque ficar isolado, por mais que a gente tenha outras pessoas aqui, não é a mesma coisa, não é a família. Todo dia na hora do almoço tem algum tema. Hoje, inclusive, teve comida brasileira. Teve feijoada e farofa. Eu comi até explodir. Eu nem como feijoada em casa, mas aqui eu me acabei no caldinho do feijão. Pra você que quer trabalhar em navio pela primeira vez, beleza, faça a entrevista, mas assim, sejam pacientes, porque se antes demorava pra embarcar, coleguinha, agora vai ser muito pior. Eu espero que vocês entendam que não vamos voltar a trabalhar tão cedo, mas ainda assim, como diz aqui, voltaremos juntos, voltaremos mais forte. E é isso, galera. Fiquem em casa, cuidem das pessoas, mais respeito, por favor. Beleza? Beijo pra vocês. Hasta la vista.